Que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, possa permanecer na vida de cada um de vós que está nos ouvindo e assistindo nessa hora. Estamos aqui mais uma vez de volta com a EBD, lição da CPAD, Aviva a Tua Obra. Hoje nós temos a lição 4, que é do dia 22 de janeiro de 2023, o Mistério Avivado de Jesus. Mas antes de nós começarmos a falar sobre essa lição, quero falar um pouco sobre escola dominical. É muito importante porque eu tenho dado aulas de escola dominical desde meus 15 anos de idade. E eu sempre tenho percebido que, por maior que a igreja seja, a escola dominical é sempre pequena. Eu quero dizer, a maioria dos crentes, a maioria dos membros, não é muito de ir à escola dominical. Se você tem uma igreja que tem 400, se você tem igreja que tem 1000, se você tem igreja que tem 2000 membros, usualmente a escola dominical vai ser média de 20% desses membros. E por que isso acontece? Porque a maioria das vezes nós, cristãos, damos preferência a um culto de evangelismo, a um culto pentecostal ou a um culto tradicional que seja, mas a um culto onde se ouve louvores com hinos, e coisas afim. Mas quando falamos de escola dominical, nós não estamos falando de um culto ordinário. Nós estamos falando de uma escola. EBD, o próprio nome já diz, que é Escola Bíblica Dominical. E quando se fala de escola, vem na nossa mente aprendizado. E muita gente não gosta de aprendizado. Muita gente não gosta de escola. Mas a escola dominical, eu sempre uso dizer que ela é diferente de um culto. Porque um culto é ordinário. Você tem ali o início, como se inicia, a maioria dos cultos tem essa liturgia, Tem o começo com a leitura bíblica, com a oração, depois vem os hinos, depois vem as oportunidades, depois vem cânticos, louvores, até a pregação da palavra. Mas a EBD, ela tem que ser extraordinária. Ela é uma reunião extraordinária. E por que significa uma reunião extraordinária? Porque está além do ordinário. Nós não vamos ficar dentro do ordinário, não com sentido de ordem, mas sim com sentido de seguir um padrão. Porque a escola dominical ela serve para aprendizado e, portanto, nós estamos ali para discutir ideias, para passar o que a Bíblia nos está mostrando e para ensinar, o que a Bíblia nos traz. Com isso, nós aprendemos juntamente um com os outros. Obviamente, existe a diferença da escola dominical dada para os adultos e da escola dominical trazida para crianças, porque a escola dominical trazida para crianças vai se usar a pedagogia, enquanto a escola dominical dada para adultos se usa a andragogia. A pedagogia vai ser passada então de um professor para as crianças, o professor que já tem um conhecimento maior, as crianças que não têm conhecimento que vai estar recebendo o aprendizado de um professor. Mas os adultos, muitos adultos que estão ali sentados, eles têm tanto conhecimento quanto ou talvez até mais do que um professor. E ele também tem conhecimentos para passar para os outros que estão ali ouvindo. Então, assim, aprende-se um com o outro. Isso é andragogia. É mais ou menos com as pessoas sentadas dividindo conhecimentos. Eu, como professor, passo o conhecimento que eu tenho, mas uma pessoa ali, como aluno, ela também tem conhecimento que ela pode trazer de encontro com a classe, e assim outros vão estar aprendendo, e até mesmo eu, como professor, vou estar aprendendo juntamente com todos. Isso, a andragogia, mais ou menos por cima, ela é diferenciada por esse sentido. Eu não sei qual o tamanho da sua classe que você tem, mas o que eu sempre coloco é que a melhor forma de aprender entre adultos, se você consegue fazer isso numa classe, é um método muito bom, é você sentar em círculos. Pode ser sentar em círculos em cadeiras, ou pode ser sentar em círculos numa mesa. Depende do tamanho da sua classe, depende aonde você dá essas aulas. Mas é bom você sentar em círculos e assim um está passando o conhecimento para outro. Não é basicamente com a pedagogia, onde que todos ficam de frente
para o professor, mas ali está em círculos. Então o conhecimento é passado em círculos. Se você consegue fazer isso, é um método muito bom que não só eu indico, como também a CPAD sempre traz essa metodologia, né, colocada na lição, e é muito bom ser feito. Eu particularmente já fiz isso, inclusive faço isso em classes de aula que eu tenho, e é uma metodologia onde que os alunos têm aprendido muito mais e tem sido de beneficência para todos que estão ali sentados aprendendo. Bom, dito isso, nós vamos trazer então hoje a escola dominical da lição 4, a de 22 de janeiro, né, o Ministério Avivado de Jesus. É importante frisar aqui que nós estamos aprendendo nesse trimestre a Viva a Tua Obra do pastor Reinaldo, né, que traz para nós a lição da CPAD. E quando nós colocamos a Viva a Tua Obra, desde a primeira lição já tem sido falado sobre o avivamento. Nós estamos num tempo onde nós precisamos nos avivar. Então essas lições têm sido trazidas exatamente para isso. Não tem sido trazidas simplesmente para que nós possamos ouvir essas lições, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não, essas lições têm que ser praticadas. Nós temos que praticar essas lições para que nós possamos ser avivados nos dias que nós estamos vivendo. Porque ao final dessa lição, nós vamos ver se teve um sentido realmente se nós olharmos para trás e vermos que nossas vidas foram avivadas. Está sendo avivadas e continuará sendo avivadas. Porque se nós olharmos e vermos que nada mudou, de nada adiantou também as lições que nós estamos estudando nesse trimestre. Então, a aplicação da lição é a mais importante forma de vermos que a lição está sendo boa e proveitosa. Assim sendo, vamos estudar a lição de hoje, né? Lembrando que não devemos deixar de estudar as lições passadas. A primeira lição, que foi o avivamento espiritual, onde nós aprendemos sobre o que é o avivamento espiritual. Depois passamos sobre o avivamento no Velho Testamento, em que forma se dava o avivamento espiritual no Velho Testamento. Depois, a semana passada, trouxemos sobre o avivamento no Novo Testamento, onde vemos que Jesus trouxe esse avivamento para ficar. E hoje nós vamos ver o ministério avivado de Jesus, seguindo exatamente a lição passada. Porque na lição passada, nós trouxemos o avivamento no Novo Testamento e nós vemos que esse avivamento no Novo Testamento começou com o Senhor Jesus. Então, continuando essa lição da semana passada, nós vamos ver então hoje como que se deu o avivamento de Jesus. E como esse avivamento no Novo Testamento, né, que veio através de Jesus, permaneceu nos dias de hoje. Obviamente, nas lições seguintes, dando continuidade, por exemplo, a lição da semana que vem, nós vamos trazer o quê? O avivamento na vida da igreja. Então, o avivamento que se começou no Novo Testamento, agora, né, através do avivamento avivado de Jesus, passa agora na vida da igreja. Mas vamos permanecer hoje com o mistério avivado de Jesus. Como que se deu o avivamento de Jesus? De que forma procedeu? E nós vamos ver que tudo isso é pelo Espírito Santo, como nós já viemos falando, né, desde as lições anteriores. Vamos começar então aí o mistério avivado de Jesus, e você pode seguir na nossa revista. Também é interessante e importante que você tenha a sua revista. Eu tenho esse PDF para apresentar para vós, mas eu tenho a minha revista, né, encadernada, e é bom que você tenha sempre a sua lição em mãos. O mistério avivado de Jesus, o textuário diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A verdade prática diz: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. O ministério ou o avivamento espiritual se dá de uma forma de nos levar de volta, de nos aproximar de volta ao Criador. Isso, né, eu já coloquei em lições anteriores, porque nossa relação com o Pai foi quebrada.
A partir de que Adão pecou no Éden, nós carregamos o fardo desse pecado até hoje. Nós morremos espiritualmente para com Deus. Assim sendo, o nosso contato com Deus foi quebrado. Para que nós possamos ter esse contato restabelecido, nós temos que ter a nossa vida espiritual renovada. Ou seja, nós temos que ser avivados. Nós temos que ser reanimados. Nós temos que ser restaurados. E para que isso acontecesse, Jesus, Deus, se fez carne e habitou entre nós. E agora, Jesus, o homem perfeito, que um Deus que se fez homem, ele passou tudo o que nós passamos. Ele foi tentado em tudo que nós fomos, mas sem pecado. O homem peca, e isso é bíblico. Tá? João disse: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, nós pecamos porque nós somos humanos. Nós nascemos com a semente do pecado. A partir de que Adão pecou, todos nós herdamos essa semente, que nasce conosco e ela cresce conosco. E assim nós pecamos, e pecamos todos os dias, infelizmente. Mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos arrepender do pecado, voltar a Deus, chegar até Jesus, que é o nosso advogado, e ele vai interceder por nós. Jesus nunca pecou, porque Jesus nasceu gerado do Espírito Santo. Mas o homem é da geração, é da linhagem de Adão. Então nós temos a semente do pecado desde que nós nascemos e, portanto, nós somos pecadores. Nós já nascemos no e do pecado, mas Jesus não. Essa é a diferença de por que Jesus passou por tudo que nós passamos, por todas as provações que nós tivemos, mas sem pecado. Ou seja, Jesus nunca poderia pecar. Apesar de Jesus ser homem, Jesus era Deus. Por isso que nós aprendemos e acreditamos que Jesus era 100% homem, porque ele estava aqui em carne e flesh como homem, mas Jesus era 100% Deus, porque a essência de Jesus nunca deixou de ser Deus. Assim sendo, Jesus nunca poderia pecar. Nós vamos ver nessa lição, o ministério avivado de Jesus, o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo, mostrando que enquanto homem aqui na terra, o Espírito Santo agia na vida de Jesus, deixando o exemplo para nós. É por isso que eu digo que Jesus é o exemplo perfeito. E tudo que nós quisermos fazer, o melhor que nós podemos fazer é olhar para Jesus e nos perguntar: Jesus faria assim? Se nós tivermos alguma dúvida, o melhor exemplo é Jesus. Olha para Jesus. E como podemos olhar para Jesus? Olhando para a Bíblia, estudando a Bíblia e vendo: Jesus faria dessa forma? O Espírito Santo na vida de Jesus foi o exemplo deixado que, assim como ele atuou na vida de Jesus como homem, o Espírito Santo pode e atua nas nossas vidas nos dias de hoje. É muito importante que nós passamos pelo textuário. E esse textuário está inserido no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Lucas 4, do 14 ao 22, diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração,
a apregoar liberdades aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? O contexto desses versículos está inserido no capítulo 4 de Lucas, onde vemos a tentação de Jesus. Nós vemos anterior ao capítulo 4, que Jesus, sendo batizado no Rio Jordão, ele recebeu sobre si o Espírito Santo que desceu como uma pomba. Isso nós podemos ler. E então, depois disso, cheio agora do Espírito Santo, é muito importante isso, que agora ele, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Jejuou 40 dias e 40 noites. E ali, sem beber e sem comer, Jesus teve fome. Agora, então, ele é tentado pelo diabo. O diabo, conhecendo as Escrituras, o tenta usando o livro de Deuteronômio. Mas Jesus, sendo já a palavra, não sendo o dono da palavra, mas ele sendo a palavra, ele, através do próprio livro de Deuteronômio, ele combate e ele vence Satanás. Vence o adversário e agora, pelo Espírito, ele é transportado de volta. Ele agora ali em Nazaré, um dia de sábado, entra na sinagoga e ele levanta-se para ler. E eu me maravilho muito quando eu leio essa passagem, porque isso nos traz grandes exemplos. E grandes exemplos que devem ser seguidos. Porque quando Jesus ele levanta-se para ler, ele abre as Escrituras e ele vai no livro de Isaías. Naquela época não tinha capítulos, não tinha versículos. Então, para mim não é importante quando lemos a Bíblia ficar guardando capítulos e versículos. Se alguém o guarda, se alguém o faz e consegue decorar e passar uma lista de versículos, aleluia, louvado seja Deus por isso, e só Deus. Mas não é o intuito, porque Jesus não fez isso. Ele não foi ali e ficou falando de cor capítulos e versículos. Mas Jesus abriu o livro de Isaías. É o que está aqui escrito no livro de Lucas. E ele então foi ali na parte aonde estava escrito. Jesus leu essa passagem, ele agora senta-se. E ele cerrou o livro, ele fechou o livro e sentou. E todo o povo agora estava com os olhos fitos nele. E eu agora começo a imaginar ali a cena. Jesus sentado, todo o povo olhando para ele, esperando ele dizer alguma coisa. E ele disse: Hoje se cumpriu essas palavras em vossos ouvidos. Ele ali agora estava dizendo o quê? O que foi profetizado pelo profeta Isaías, hoje está se cumprindo aqui em vossos ouvidos. Em outras palavras, eu sou esse ungido. Muito importante essa lição que Jesus nos dá. Ele agora, cheio do Espírito Santo, começa a mostrar ao povo as obras que ele veio fazer. Ele começa agora a mostrar o seu ministério. Ele começa o seu ministério avivado e avivado pela pessoa do Espírito Santo. Então, é muito importante que nós vemos que o ministério de Jesus, desde o começo, já foi avivado pelo Espírito Santo. Na verdade, desde o nascimento, foi essa palavra que o anjo disse a Maria: e descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, o ministério de Jesus começou com o Espírito Santo. O menino cresceu cheio do Espírito Santo. E agora, depois de batizado, o Espírito desce sobre si para que todos o vejam, que estavam ali, vejam. E agora ele vai, cheio do Espírito Santo. É aprovado? Passa com o Espírito Santo. Vai para a cidade, lê a palavra, as Escrituras, está cheio do Espírito Santo.
Ele fala aos ouvidos do povo e o povo agora o ouve porque ele estava cheio do Espírito Santo. Esse deve ser o exemplo deixado para nós, deixado por Jesus para nós. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo em todas as coisas que nós fazemos. Porque tudo que nós fazemos é e tem que ser para Deus. E se tem que ser feito para Deus, tem que ser feito com o Espírito Santo. Se nós fazemos qualquer coisa que seja sem o Espírito Santo, não vai ter proveito algum. Como nós conseguimos ver o avivamento espiritual, ou como nós conseguimos ver o avivamento feito pelo Espírito Santo? Porque o avivamento é conversão. O avivamento é de transformação. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Com todas as nossas palavras, por mais sábios que possamos ser ou mais inteligentes, se nós falamos para uma pessoa, por mais que falamos, nós podemos até convencer alguém. Mas nós não podemos converter. Uma pessoa convencida, ela vai chegar a um certo ponto do caminho e ela vai pestanejar, ela vai duvidar, ela vai voltar atrás e ela vai se desviar do caminho. Porque ela foi convencida, ela não foi convertida. Mas agora uma pessoa convertida, ela é totalmente transformada e ela nunca vai deixar o caminho. Isso é transformação. E só quem pode trazer a transformação é o Espírito Santo. Por isso, todas as vezes que nós pregamos, todas as vezes que nós ensinamos, nós falamos com as nossas palavras, a pessoa ouve. Mas a obra quem faz é o Espírito Santo. É por isso que nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Vamos cantar? Cheios do Espírito Santo. Vamos orar? Cheio do Espírito Santo. Vamos ensinar? Cheio do Espírito Santo. Vamos pregar? Cheios do Espírito Santo. O exemplo de Jesus deixado como homem perfeito para que nós possamos vencer nesse mundo e vencer cheios do Espírito Santo. O ministério de Cristo foi o maior que já houve nessa terra. Porque quando nós vemos homens inspirados pelo Espírito Santo que passou por essa terra nos tempos atuais, como Moody, Spurgeon, outros, heróis da fé, nós vemos as obras, nós vemos os ministérios dele, qual grande foi? Qual grandes foram os ministérios desses homens? Mas nada comparado ao ministério de Jesus. Jesus foi aquele que mais de 2000 anos atrás deixou um marco na história. Porque mesmo aqueles que não acreditam em Jesus, conhecem a Jesus, pelo ministério que ele teve. Nós ouvimos falar muito desses heróis da fé porque nós lemos, nós estudamos as literaturas, mas muitas pessoas não conhecem. Pessoas que não é do meio cristão podem não conhecê-los. Mas Jesus, ele deixou uma marca na história. Tanto que existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Qual foi o tamanho do ministério de Cristo? Mas por quê? O Espírito Santo que atuou em Jesus desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Esse é o exemplo deixado para nós. Que nós possamos colocar em prática o que nós estamos aprendendo, para que nós possamos viver nesse mundo cheios do Espírito Santo. E se nós não fomos cheios do Espírito Santo no passado, que nós possamos ser daqui para frente cheios do Espírito Santo, renovados, reformados, transformados, avivados pela pessoa do Espírito Santo. Vamos ver o que o pastor Elinaldo colocou aqui na revista, na sua introdução. Ele diz: Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. A lição de hoje já começa nos trazendo um ensinamento. O ministério de Jesus foi avivado e toda a terra ouvia falar de Jesus porque ele tinha a autoridade do Espírito Santo. Eu não sei qual é o tamanho do seu ministério. Eu não sei como é o seu ministério. Mas se você quer
que o seu ministério seja avivado, se você quer que o seu ministério seja conhecido, você tem que dar lugar ao Espírito Santo. Primeira coisa, você deve orar. Segunda coisa, você deve estudar. Você deve aprender o que as Escrituras dizem. Jesus, ele era a palavra. Então ele conhecia a palavra. Por ser a palavra, ele trazia a palavra através da autoridade do Espírito Santo, o seu ministério foi conhecido. Você quer que o seu ministério seja conhecido? Você quer que o seu ministério progrida? Conheça a palavra. Aprenda a palavra. Coma a palavra. Tenha um relacionamento direto com Deus através do Espírito Santo e seu ministério vai crescer. Esse é o primeiro ensinamento que a revista nos traz, que a lição nos traz. A mensagem proclamada sobre a autoridade do Espírito Santo. Continuando então a nossa lição, nós vamos ver aí então alguns tópicos. Dentro do primeiro tópico, na verdade, nós temos Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Dentro do tópico 1, nós temos 2 subtópicos. O Espírito Santo na vida de Jesus e o Espírito Santo no ministério de Jesus. Dentro do Espírito Santo na vida de Jesus, nós vamos ver no nascimento, nós vamos ver no batismo e nós vamos ver na tentação. Diz assim, no nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel, isso significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então nós vemos nessa primeira parte, na parte A, que o ministério de Jesus já começou no nascimento. Eu citei isso anteriormente, né? Que o anjo do Senhor desceu e disse a Maria: e descerá sobre ti o Espírito Santo, e o que há de nascer de ti, o santo que há de nascer de ti, será chamado Emanuel, o Deus conosco. Ou seja, Deus agora, se fazendo homem, estará convosco. Deus está conosco, ou seja, Jesus. E agora o Espírito Santo, ainda Deus conosco. É interessante porque esse Deus conosco em Jesus Cristo permaneceu conosco. Mesmo que Jesus subiu aos céus, Deus ainda é conosco. Mas como assim, professor Joel? Deus é conosco através do Espírito Santo. Nós temos que lembrar que Deus o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo, apesar de ser 3 pessoas, eles são um. E como isso pode entrar na nossa cabeça? Só sendo cristãos, só sendo crente em Deus, só crendo na Bíblia. Porque nós cremos que Deus, o Pai, se fez carne no Filho e o seu Espírito Santo permaneceu conosco. Não é maravilhoso isso? Nos maravilha. Porque na nossa pequena compreensão, nós podemos não compreender. Mas o Espírito Santo, que é que conhece a Deus porque Ele é Deus, se comunica com o nosso espírito que é fraco e carne e faz assim nós termos o conhecimento e a compreensão do quão maravilhoso é isso. Deus se fez carne, o Deus conosco em Jesus e permanece conosco no Espírito Santo. Quanta maravilha isso! No nascimento, o Espírito Santo estava presente. No batismo, na parte B, antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade, o Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre ele. Veja a maravilha que eu disse na parte passada do nascimento. Não é maravilhoso isso? Agora nós vemos a Trindade operando. Nós vemos agora o Pai fazendo uma declaração e dizendo:
Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, que estava recebendo essa palavra, saindo da água, sendo declarado que ele era o filho. E agora o Espírito Santo, materializado na forma de uma pomba, desce e pousa sobre Jesus. O Espírito de Deus desce sobre o Filho. A Trindade. Os três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas os três é a mesma essência. Os três são um. É maravilhoso isso. E não é para nós, com a nossa mente natural, compreender isso. Mas, de novo, é a nossa mente espiritual ligada ao Espírito Santo de Deus que está dentro de nós que faz nós compreender o quão maravilhosa é essa palavra. Na parte C, temos na tentação. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em Mateus 4:1. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, Nosso Senhor respondia, está escrito. Assim fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. Na tentação, Jesus venceu porque ele estava provido do Espírito Santo. E assim, sendo a palavra conhecedor da palavra, veja bem, o diabo sempre usava, está escrito também. Ele falava, está escrito, porque ele conhecia a palavra. Mas o diabo não tinha o que Jesus tinha. O revestimento do Espírito Santo em sua vida. Porque, sim, Jesus era Deus. Muitos chegam a perguntar, espera aí, mas Jesus não poderia vencer o diabo sendo Deus? Mas nós não devemos esquecer que Jesus ainda estava nesse mundo materializado em forma corpórea, em carne e osso e sangue. Jesus estava nesse mundo como homem. Mesmo sendo Deus, ele estava nesse mundo como homem. Então ele estava passando aqui como um de nós. E portanto as suas tentações estavam sendo as tentações como uma de nós. E para ele vencer, ele teria que estar revestido do Espírito Santo. E agora quando o diabo vem na tentação e diz, está escrito, Jesus também dizia, e também está escrito. E com o revestimento do Espírito Santo, Jesus vencia todas as investidas do diabo. Até o ponto de o diabo ver que não conseguia mais vencê-lo naquele momento. E diz a palavra, e ele se ausentou-se por um tempo. Porque assim é. Nós passamos pelas tentações e nós vencemos aquela prova. Mas a batalha continua. A nossa batalha é só quando nós sairmos dessa terra. O nosso adversário, ele vem com as tentações. Ele vem com as provações. E nós vencemos. Mas ele volta depois. Ele se afasta naquele momento, mas ele volta depois com novas tentações, novos desafios. E é por isso que nós devemos estar revestidos do Espírito Santo em todos os momentos da nossa vida. E para estar revestido do Espírito Santo, nós devemos estar em contato com Deus. No subtópico 2 dessa lição diz, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno. Depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, pela Galileia, a leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Esta era a missão de seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados do coração. Só para explicar, quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus. Por isso, nosso Senhor veio tocar os corações dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Apregoou liberdades aos cativos e aos que estão sujeitos à escravidão do pecado. Deu vista aos cegos e pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. É importante prestarmos atenção a alguns ensinamentos que nos traz esse segundo subtópico do tópico 1. O Espírito Santo no ministério de Jesus. A primeira coisa é, quando Jesus ele abre a Bíblia ali em Isaías, que nós sabemos hoje que está registrado
no livro de Isaías, capítulo 61, e ele lê e diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. É importante nós vermos isso porque a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus, que nos trouxe para o Novo Testamento, como eu citei na lição anterior, era diferente da atuação do Espírito Santo no Velho Testamento. Interessante parte, quando você pega o livro de Juízes, por exemplo, e começamos ali no capítulo 6 de Juízes, no versículo 34, está escrito assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Veja bem, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Quer dizer que até então a vida de Gideão não estava revestida pelo Espírito. Mas agora o Espírito do Senhor reveste a Gideão para fazer uma obra, que era o quê? Vencer os midianitas. Interessante, não? A atuação do Espírito Santo no Velho Testamento, como foi ensinado na segunda lição, era dessa forma. Quando nós vamos um pouco mais para frente e vemos em Juízes, capítulo 11, versículo 29, diz: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Lá, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Agora aqui, o Espírito do Senhor vem sobre Jefté. Isso significa que o Espírito do Senhor não estava sobre Jefté. Mas agora, o Espírito do Senhor vem sobre Jefté. Que era para quê? Para que agora fazer uma outra obra, que era livrar os israelitas das mãos dos amalequitas. E para só aí? Não. Continuando, no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 6 diz: então o Espírito do Senhor se apossou dele. Agora, o Espírito do Senhor se apossava da vida de Sansão sempre quando era necessário. Isso significa que o Espírito Santo de Deus não estava diretamente sempre na vida de Sansão. Quando era necessário, então, o Espírito do Senhor se apossava dele para livrar os israelitas das mãos dos filisteus. Mas agora, nós vamos em Isaías e vemos que Jesus disse o quê? O Espírito do Senhor é sobre mim. Ele não diz: o Espírito de Deus se apossou de mim, o Espírito de Deus desceu em mim, o Espírito de Deus me revestiu. Não, ele diz: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Agora, no Novo Testamento, Jesus mostra que na sua vida, no que serve de exemplo para nós, o Espírito do Senhor é sobre ele. E então, passa-se para nossas vidas. Hoje, o Espírito Santo é em nossas vidas, desde que nós deixamos que ele seja. Porque depende de nós deixarmos e queremos que ele seja. E para isso, nós temos que abnegar-se de nós mesmos. E deixamos que o Espírito faça morada em nós. Nós sejamos o templo do Espírito Santo, porque a Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita em vós. O Espírito Santo habita em vós. E aí, no ministério de Jesus, aqui ele já vem dizer para que é que ele estava sendo enviado. Qual era o ministério dele? Ele disse: porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. As boas novas vêm sendo anunciadas desde quando João começou a preceder Jesus pregando: o reino de Deus é chegado a vós. Essa era boas novas. Isso é que chama evangelho. Evangelho significa boas novas. E boas novas é o anúncio de que a salvação chegou. E chegou para quem? Chegou para os mansos. Chegou para os pobres de espírito. E ele continua: enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregar o ano aceitável. E aí ele começa: Jesus veio curar. Jesus veio libertar os cativos. Jesus veio dar salvação àqueles que estavam perdidos. A anunciar que o ano aceitável, ou seja, esse é o tempo de aceitar a salvação que vem de Deus. Esse é o tempo de aceitar Jesus como Salvador pessoal de nossas vidas. Esse é o ano aceitável do Senhor. Esse foi o ministério que Jesus veio trazer e que permanece até hoje sendo atuado na vida dos crentes, na vida daqueles que acreditam em Deus, que confiam nele
pelo Espírito Santo. Então, nesse tópico 1, nós vemos a atuação do Espírito Santo, ele teve uma participação ativa na vida de Jesus desde o nascimento. Foi na vida de Jesus e passou por todo o ministério de Jesus. E agora, nós entramos no tópico 2, onde diz Jesus e a oração em seu ministério. Nós vemos, através do exemplo de Jesus Cristo e da sua vida em constante oração, o quão importante é a oração na vida do crente. Quando nós paramos para pensar, nós vemos o tamanho do privilégio que nós temos. Porque nós temos um Deus, diferente dos deuses pagãos que não ouvem, que não veem, que não falam. Nós temos um Deus que nos ouve, que fala conosco, intercede por nós e nos atende. Mas como nós podemos chegar até Deus? Qual é o nosso meio de contato com Deus? Só tem um. O meio de contato do homem com Deus é através da oração. E é importante, interessante que nós aprendemos isso. E não só aprendemos, mas como praticamos. Hoje em dia, é muito difícil nós vermos o crente. Quando eu falo crente, é todos aqueles que creem em Cristo. É muito difícil nós vermos o crente estar numa vida de oração. Os afazeres da vida, os deveres da casa, os deveres do serviço nos têm afastado desse momento. Mas só existe um meio de contato com Deus, e é a oração. Se nós não pararmos para orar, nós não conseguimos falar com Deus. Agora, orar pode ser em qualquer lugar. Não tem um lugar específico de pegar e vou orar só na igreja, ou vou orar só em casa. Não. Qualquer lugar que você esteja, você pode e deve orar. Ezequias orou deitado, virado para a parede, que é como ele podia estar naquele momento. E Deus ouviu sua oração. Deus ouve a oração do crente. E Jesus deixou o exemplo do valor da oração. Vamos ver então aí o subtópico 1, que diz o valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos Evangelhos. A primeira em Mateus 6, 9 a 13, a segunda em Lucas 11, 2 a 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como o Pai Nosso, santifica o nome dele, deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus, a cada dia está na dependência do Senhor. Dá-nos o pão nosso. Confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Todas as vezes que eu falo sobre o valor da oração, eu me lembro muito bem de uma expressão, ou de uma frase, de Dwight L. Moody, o evangelista Moody. Uma vez ele disse assim: eu prefiro conseguir orar do que ser um grande pregador. Jesus Cristo nunca ensinou seus discípulos como pregar, mas somente como orar. E olha que Moody era um grande pregador, mas ele sempre deu muito valor à oração. E essa frase dele expressa o quão importante para ele, mais que qualquer coisa, era a oração. Por quê? Era aí o momento que ele usava para falar com Deus. E nesse privilégio que nós temos, é aí que nós temos o privilégio e temos que utilizar esse momento de falar com Deus. O valor da oração. A oração é muito importante. E quando nós lemos Jesus ensinando os seus discípulos, que foi o momento que ele ensinou os seus discípulos como orar, ele disse: quando orai, orai assim. E quando ele diz quando orai assim, ele não está simplesmente dando uma ideia para os discípulos de como orar. Não, você tem que orar exatamente dessa maneira. Não é simplesmente uma liturgia, mas ele está falando assim: olha, a primeira coisa que você tem que fazer na sua oração
é santificar o nome do Pai que está no céu. Primeiro, Pai nosso que está no céu. Deus é Pai. Eu sempre uso a falar sobre... Quando eu falo sobre essa oração de Jesus, eu sinto muito isso. Jesus está deixando claro aqui que Deus é Pai. Deus é Pai. Você já parou para prestar atenção nessa parte? Deus é Pai. Qual é o seu relacionamento com o seu Pai? Você não tem aquele momento que você pode chegar nele e conversar, você pode pedir para ele algo, ele também te corrige das coisas, ele te ensina o caminho certo, ele te dá as coisas boas e nunca as coisas ruins. Isso é um Pai. Eu fico muito preocupado quando eu vejo crentes que tratam a Deus diferente de como um pai deveria ser tratado. E como é isso? Primeiro, sem respeito. O tratamento do filho com o pai é com respeito. Você tem um respeito com seu pai. A segunda coisa que eu vejo é que você tem um relacionamento amigável com o seu pai. Você pode chegar para ele e pedir as coisas. Você pode chegar para ele e conversar. Isso não significa que sempre o seu pai vai te dar as coisas. Mas ele vai te dar quando ele vê o quê? Que ele merece ou quando ele simplesmente quer ser bom. Esse é um pai. E Deus é assim. Ele nos dá quando nós, mesmo que nós nunca na verdade merecemos, mas quando nós fazemos por merecer ou quando ele quer ser bom. Isso é um pai. E ele nos dá a abertura de podermos ir até ele e fazer pedido por uma coisa. Isso é um pai. E quando nós estamos doentes, nós podemos chegar até ele e falar: Pai, eu estou doente e eu sei que tu tens o poder de curar, e ele cura. Por quê? Porque o pai quer as coisas boas para os seus filhos. Mas quando eu vejo que os crentes não tratam a Deus como pai, isso me preocupa. Então qual é o relacionamento de um filho com seu pai? É esse o relacionamento que nós estamos tendo com Deus ou não? Deus é Pai. E Jesus ensinou isso. Ele disse, quando orar, diz: Pai nosso que está no céu. E continua: santificado é o teu nome. E o teu reino venha a nós e a tua vontade seja feita. E qual é a vontade de Deus? Nós estamos agindo pela nossa vontade ou pela vontade do Espírito Santo que está em nós, que é Deus? A oração para com Deus é essa: seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus para conosco sempre é boa. Mesmo que quando para nós parece ser ruim, ainda é boa. Porque Deus só faz as coisas boas para nós. Mesmo quando nos corrige, Ele está nos corrigindo para o bem. E aí, Ele continua ainda, cuida de nós dia a dia, nos dando-nos o pão. Dá-nos o pão de cada dia. Cuida de nós todos os dias, a cada dia. Nunca pensando no dia de amanhã. Dá-nos hoje o pão de cada dia. A oração para com Deus é nós mostrando que nós dependemos de Deus. Nós nos humilhando para Ele e vendo que tudo é feito por Ele e da vontade dEle. É assim que Jesus nos ensinou para nós chegarmos até Deus. Ainda Ele continua dizendo: pede perdão pelos seus pecados, ou seja, perdoa nossos pecados como nós perdoamos a quem nos deve. Só, você viu? Uma coisa depende da outra. Se o meu irmão vem a mim pedindo perdão por uma dívida, pedindo perdão por um pecado que ele cometeu contra mim e eu não o perdoo, nunca eu posso chegar para Deus e fazer essa oração. Porque não será ouvida. Porque a oração que Jesus ensinou, Ele disse: perdoa-me como eu perdoo a quem me deve. É sim. Então, se eu não perdoo a quem me deve, como eu vou pedir para Deus me perdoar? A oração então está errada. Mas a oração tem que ser como Jesus ensinou. Se nós perdoamos, nós somos perdoados. E esse foi o ensinamento de Jesus. E diz o subtópico 2, uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no mistério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos. Fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos. Logo, aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus na condição humana, Nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso,
sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. De novo, Jesus nos deixa o exemplo de que a oração é necessária. E nós temos que ter uma vida de oração. E como é ter uma vida de oração? Me vem à mente novamente: eu não uso mais que meia hora em oração a cada vez, mas eu nunca vou mais que meia hora sem oração. Não é interessante isso? Então você vê, não é simplesmente você orar num tamanho prolongado e parar. Não, mas é você viver na constância. Essa é uma vida de oração. E Jesus mostrou isso em todo o seu ministério. Em tudo que ia fazer, Jesus orava. E aí vem a pergunta: mas Jesus, sendo Deus, ele precisava orar? Em sua oração mesmo, ele responde a isso. Ele fala assim: eu te peço, Deus, não porque eu preciso, mas para que todos eles que estão me vendo, veja isso e siga como exemplo. Jesus estava dando exemplo. E outra, Jesus estava nesse mundo como homem. Citei isso anteriormente, né? Que Jesus estava aqui como homem, carne, e assim ele precisava ter essa comunhão com Deus pelo Espírito Santo. E por outro lado, ele estava nos deixando o exemplo de como fazer. Por quê? Como homem, enquanto ele estava aqui, era tudo exemplificado, que assim como ele fez, nós o fizéssemos. Como Deus, ele não precisava, porque o contato dele com Deus era sempre. Mas, como homem, ele mostrava que esse contato dele com Deus era necessário a atuação do Espírito Santo. Então, assim como ele fez, nós devemos fazer. É a constância. A nossa vida tem que ser de oração. Não de momentos prolongados depois parar, mas constância. A cada tempo estar orando para que nós possamos continuar nessa vida de oração. E para encerrar, temos o tópico 3 que diz: uma vida na unção do Espírito. Nós vemos então a importância da oração e agora nós vamos ver a importância da unção em nossas vidas. A unção do Espírito em nossas vidas. Com unção, nós referimos a uma vida de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. A unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso, é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova suas forças. Não permite que veja a obra do Senhor com mero olhar humano. De maneira graciosa, vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida. Quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito. Quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. Mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente, é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da Palavra de Deus. Esses exercícios piedosos são um alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. A importância da unção do Espírito na vida do obreiro. Assim como foi a unção do Espírito na vida de Jesus, essa tem que ser a unção na vida do obreiro. Obviamente, com os atarefamentos da vida, do dia a dia, do cotidiano do obreiro, quando nós colocamos o obreiro como um líder espiritual, esse obreiro tem muito mais tarefas do que outros obreiros que não são os líderes espirituais de uma congregação, por exemplo. Ele tem as tarefas de ministrar louvores, ministramento devocional, ensinamento da palavra, e muitas vezes isso acaba tarefando ele de tal modo que aquilo se torna uma coisa burocrática. Todo dia ele chega lá e é a mesma coisa. Eu tenho que hoje cantar. Hoje eu tenho que ministrar a palavra. Hoje eu tenho que ensinar a Bíblia. E aquilo acaba se tornando uma tarefa dificultosa. E chega um momento que ele faz isso tão burocraticamente que ele não deixa que o Espírito atua na vida dele. E quando isso acontece, o obreiro ele esfria, porque ele não tem a atuação do Espírito Santo.
Mas o obreiro, ele não pode deixar que isso aconteça. Ele tem que estar orando sem cessar. Eles têm que estar jejuando sempre que é possível. E ele tem que fazer que isso seja possível. E eles sempre têm que estar lendo constantemente a palavra de Deus. Esses são os alimentos espirituais. São esses alimentos que fazem com que as nossas vidas sejam ungidas pelo Espírito Santo. Porque quando nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo o quê? Alimentando o nosso espírito. E nós estamos afligindo a nossa carne. Afligindo a nossa carne, alimentando o nosso espírito, faz com que o nosso espírito seja forte e assim esteja cada vez mais ligado com o Espírito Santo. Dessa forma, a unção de Deus desce sobre nós. Nós vamos cheios do Espírito Santo. No subtópico 2 diz: a unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real. Chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Mas para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Então, exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho ou em qualquer esfera da sociedade. Assim seremos testemunhas poderosas de Jesus sob a unção do Espírito Santo. É muito importante isso. E eu sempre deixo isso muito claro. Todos nós somos obreiros. Porque quando nós somos chamados para ser o sacerdócio real. Nós somos feitos para obrar no anúncio da proclamação do Evangelho. Muitas das vezes, as pessoas confundem quando fala obreiro, que é só aquele que tem uma vocação ministerial, só o líder espiritual. Não. Todos nós somos e devemos de ser obreiros, porque obreiro é aquele que obra. Se nós estamos parados, então nós não estamos fazendo para Cristo. Nós não estamos servindo a Cristo como devemos fazer. Porque Paulo diz assim: porque se eu faço, eu não tenho que me gloriar. Se eu prego, não tenho que gloriar, porque foi-me imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Essa obrigação, ela é para todos nós de anunciar o Evangelho. Todo que nós quisermos ser crentes, cristãos, devemos estar obrando na obra do Senhor. E para nós fazermos isso, nós devemos estar cheios do Espírito Santo. E para estar cheios do Espírito Santo, nós devemos estar em constante oração. Veja a importância desse ensinamento que nos traz essa lição no dia de hoje. Terminamos então nessa conclusão que diz: nesta lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. E quanto a nós, será que nós temos buscado o Espírito Santo para que nos unja? Porque Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo para fazer o seu ministério. E ele era Deus. Mas como homem nos deixando o exemplo, ele deixou um legado. E ele nos deixou a escrita de que nós, para termos um ministério avivado, para sermos bons obreiros, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Assim como Jesus foi cheio do Espírito Santo, nós também devemos ser. Basta nós buscarmos, nos colocarmos na presença de Deus e deixarmos que nós realmente sejamos templo do Espírito Santo. Deus habite em cada um, através do seu Espírito Santo, que continue falando em cada coração e que possamos estar ouvindo a sua palavra e que possamos ser cheios do Espírito Santo cada dia mais. Deus os abençoe. Amém.